Olá, eu sou Cláudio Roberto de Menezes e esse é o canal da Meios Gestão Humana. Hoje eu vou falar sobre 2 dos 4 comportamentos básicos de pessoas que lideram. Antes de eu entrar nessa parte, por que eu mencionei no início 2 dos 4? Existe um processo de liderança, existe uma atividade onde as pessoas começam a liderar de uma forma mais interessante a partir do momento que elas conhecem os comportamentos básicos de toda pessoa. Quando a gente fala de liderança, cada um de nós tem um comportamento de liderança. Não importa a sua posição na hierarquia. Se tem o costume, de sempre colocar a figura, ou o cargo de líder como aquela pessoa que faz esse papel. Mas não necessariamente. Cada um de nós dentro do processo atua de certa forma, em certa medida, como um líder. E muitas vezes essa liderança é das nossas próprias atividades. Então, quanto mais eu conheço os comportamentos, as bases de comportamento, melhor fica, ou mais fácil fica, a gente poder trabalhar, a gente poder atuar frente àquilo que é proposto dentro do ambiente de trabalho, assim como criar relacionamentos melhores, criar tratativas melhores com os seus pares, com os subordinados, com os superiores, enfim. É toda uma gama de informações que precisa ser tratada aqui. Eu queria só deixar isso bem claro, porque haverá uma série de vídeos aí, tem muita gente que pergunta, tem dúvidas, eu queria expor nesse primeiro vídeo esse ponto de vista, tá bom? De qualquer forma, sobre este tema, eu vou deixar um link na descrição, o WhatsApp da Meios e do meu Instagram, caso você queira me enviar alguma dúvida através do direct, tá bom? Muito bem, neste vídeo eu vou responder uma questão bastante comum dos meus alunos, uma questão comum de pessoas que eu convivo no dia a dia, até de clientes, porque eu acabo atendendo algumas empresas, e eu acredito que possa ser dúvida de outras pessoas. Então, mais do que um vídeo, isso aqui é basicamente também uma aula sobre esses comportamentos, essas bases da liderança. Muito bem. Mas antes de entrar na questão em si, eu quero elucidar esse comportamento, esses 2 comportamentos que eu vou destacar, que nós vamos falar da agressividade e da cordialidade. Lembrando, quais são os 4 comportamentos básicos? Eles estão ligados à agressividade, cordialidade, dominância e submissão. A partir desses 4 comportamentos, a gente forma 4 quadrantes, sendo eles o Q1, que é o dominante agressivo, o Q2, que é o agressivo submisso, o Q3, que é o submisso cordial, e o Q4, o dominante cordial. A gente vai poder explorar isso muitas vezes em vários outros vídeos, para explicar e deixar bem claro o quanto é importante entender e conhecer esses comportamentos para você aplicar no seu dia a dia efetivamente. Tudo bem? Muito bem. O que aconteceu aí? Vou pegar um caso concreto aí para a gente deixar mais claro esses outros comportamentos, que é a agressividade e cordialidade. Na verdade, apesar de eu estar expondo para você esses 2 pontos, o que ele está tratando ali são 2 quadrantes, tá? Que é o Q1 e o Q4. Vou expor melhor, a gente daqui a pouco chega lá. O que aconteceu? Tá? Eu vivi recentemente uma situação bastante peculiar. Tá? Programei uma reunião num cliente, tá? Para a implantação de um modelo de gestão de 2 níveis. Uma outra ocasião eu vou explicar como é que funciona isso, que é bem interessante, dependendo da sua demanda, dependendo da estrutura que a empresa tem ou que você possui na sua área. Essa gestão de 2 níveis pode funcionar de forma muito interessante, de forma bastante eficaz, Ela torna a área mais funcional. Pois bem, havia uma situação a ser abordada antes de se falar dessa gestão, de 2 profissionais que não se entendiam muito bem, tá? Havia uma relação que não era muito amistosa, havia um certo conflito, isso não estava legal. Pois bem,
Diante, quem estava presente era eu, o gerente, né, o responsável da área, e a segunda base de comando daquela área. Chamamos então as duas pessoas para a reunião, para comparecer na reunião. Qual que é a ideia? Tentativa de colocar um ponto final, dar um basta nesse tipo de situação. Ok? Muito bem. Chegaram lá, começamos a expor o cenário, pedido para que eles se manifestassem sobre o contexto. E aí é que o negócio deu uma engrossada. Um deles começou a usar palavras assim ofensivas, de baixo calão, ofensas, tá? Infelizmente perdeu a mão, né, como a gente costuma dizer, naquele instante. Nesse momento, como não havia, a gente sempre fala, né, pegou no contrapé, né, a gente não imaginava que a situação chegasse naquele ponto. E enquanto essa pessoa começava a desferir uma série de provocações e ofensas, eu tive que intervir de alguma maneira. Como é que eu fiz? Eu entrei com um tom de voz mais elevado e fui direto à pessoa com um tom ameaçador. Guarde isso, ameaçador. Por quê? Porque ela estava nitidamente num comportamento inaceitável. Não tinha como manter essa pessoa naquela condição. Então eu entrei, né, não com a guarda fechada, mas eu parti para uma aspas ofensiva para aquele comportamento. Quando eu percebi que havia desarmado aquela condição, por quê? O que acaba acontecendo, eu vou explicar rapidamente. Quando a pessoa ela começa numa ofensiva, há duas formas de você tratar essa situação. A primeira é não fazer nada. Tá? Por quê? Quem é uma pessoa que normalmente usa de ofensivas para poder se sobrepor, poder se prevalecer em cima do outro, o que ele espera na contrapartida? Um contra-ataque. Essas pessoas, elas têm, de certa forma, o costume de fazer isso. Vamos chamar assim, que ela está meio que na praia dela. Tá, joia? Se você não tem habilidade para entrar no jogo, ou seja, como eu acabei entrando, tá bom, você quer ser ofensivo? Então eu vou ser mais ofensivo do que você. Só que de uma forma mais seletiva, pensada, racional. Tá? Ali ele não estava sendo racional. E aí que você pega ele no contrapé. Perfeito? A primeira situação é, não entra. Porque se você não entra, não há o que fazer. Tá? Talvez a pessoa até se aborreça um pouco mais pela situação, porque ela quer que você revide, mas isso acaba apagando. A segunda é, se você tiver habilidade para contrapor esse tipo de situação, você entra também no jogo de uma forma também mais forte para tirar essa condição de dominância. Né? Porque o que estava acontecendo ali é que ele tentou dominar todo aquele conflito na força. E aí o que eu fiz foi tirar isso dele e trazer essa força para mim. Muito bem. Assim que houve uma baixa da guarda dele, que ele ficou mais propenso, né, a ouvir. Por que ele ficou propenso a ouvir? Porque apesar de eu ser uma pessoa que é de fora, eu usei do mesmo artifício dele para dizer o seguinte, olha, então, aqui não é você que manda, aqui não é você que fala o que bem quer. Né? Nós trouxemos vocês aqui para tentar remediar uma situação que é muito chata, né? Não é boa, nem para vocês, nem para a empresa, nem para a equipe. Ele não quis entrar nessa forma, então eu fui lá, tratei a coisa no nível que ele estava propondo. Pois bem, quando ele entrou numa certa calma, eu comecei a trabalhar o outro aspecto. Então saí dessa condição mais ofensiva e passei a usar um tom mais conciliador, de reflexão, puxando a linha de raciocínio para o pensamento. Então olha,
não há necessidade da gente agir dessa forma. Tá? Então fui enaltecendo algumas qualidades que eles tinham, porque eu já havia aplicado um teste nos dois, um DISC, e ali a gente sabia mais ou menos alguns comportamentos, alguns modelos deles que facilitaria aquela ação no meu caso. Tá? Por quê? Trabalho com isso há 35 anos, eu sou da área de recursos humanos, enfim, então a gente tem um pouco mais de jogo de cintura para isso. O fato é que tanto o gerente presente e a outra pessoa, né, no segundo no comando, não tiveram reação naquele instante, né, da explosão. Quando eu criei esse cenário de mais calmaria, aí os dois começaram, eu abri para eles fazerem os comentários e se colocarem na condição de superiores, né, na hierarquia. Tá certo? Muito bem. Aí veio o seguinte, pô, que legal, você foi lá, tratou isso e tal. Resolveu o conflito? Curto e grosso. Não. Conflitos não se resolvem dessa forma. O que a gente tentou ali botar um basta, vamos dar essa denominação, não foi no que um não gosta do outro. Não foi. É mais para eles entenderem que existe um ambiente profissional dentro da empresa e que o comportamento, a tratativa entre um outro precisa estar dentro deste modelo, deste contexto. Tá bom? Muito bem. Feito isso, a gente percebeu que a coisa não ia muito mais longe, mas nós vamos trabalhar todo esse contexto daqui para frente. Mas foi muito importante sinalizar para eles que há uma atenção especial naquele cenário. Por que eu quis trazer esse ponto para você? O que eu quero mostrar? É a importância de entender os comportamentos básicos das pessoas. E por que eu falo que é básico? Porque, gente, por mais que vocês verifiquem uma série de condições das pessoas, à exceção, quando você tem uma formação específica, você é um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, são pessoas que estudam a fundo, né, todo o modelo mental, né, do ser humano, nós, né, podemos sim entender alguns comportamentos básicos, inclusive para nós mesmos, para que a gente possa trabalhar melhor essa reação. Né? As reações, na verdade. Né? E por que isso? Porque, de fato, no nosso dia a dia de trabalho, e começa desde o momento que você levanta para ir ao trabalho, né? Existe uma temática que em algum momento a gente também vai entrar nisso, em que as empresas, no meu ponto de vista, elas dão uma viajada, né? Você imagina que o trabalho de uma pessoa começa no momento que ela entra na empresa, e não é isso. Para a pessoa, o trabalho começa quando ela levanta para ir ao trabalho. Eu não estou discutindo aqui questões trabalhistas, ok? Eu estou discutindo aqui o momento do dia de trabalho de um ser humano, tá? Num cenário no Brasil. Tá? Porque é muito bonito a gente ver uma série de coisas, em algum momento eu vou fazer um vídeo ligado a isso, uma série de jargões bacanas hoje em dia, mas a realidade da grande maioria é outra bem diferente, inclusive em cargos de alta posição, tá? Porque você imaginar que todo mundo que está na cadeia de hierarquia está super bem, não é por aí. Então, desde a hora que você levanta para ir ao trabalho, na hora que você vai dormir durante a sua jornada, você tem um certo envolvimento aí, né, com esse contexto que eu acabei de mencionar de uma empresa, né, de um mundo corporativo. Entende? Em que posição você estiver, como empresário, empreendedor, colaborador, funcionário, enfim, terceirizado, não importa. Existe uma rotina e a gente precisa entender como essa rotina funciona, desde o primeiro momento até o último momento. Para quê? Para saber o quanto isso nos influencia. E parte desse entendimento são os comportamentos básicos.
Então, se eu entendo que cada um de nós temos os 4 quadrantes, esse é um ponto importante. Cada um de nós temos os 4 cada um de nós temos os 4 quadrantes. A questão é, qual desses 4 é o que me domina? Qual ele é o mais predominante na minha atividade, no meu dia a dia, no meu jeito de ser? Perfeito? Pois bem, dito isso, uma vez que eu identifiquei um dos 4, eu preciso entender que o melhor deles, obviamente, é o dominante cordial. Aquela pessoa que ela consegue trabalhar uma determinada situação sem precisar usar de agressividade, usar de artimanhas ou estratégias que não são muito positivas. O problema, eu não vou chamar de problema, mas a questão aqui é que para você ser o dominante cordial, dá mais trabalho, requer mais esforço, toma tempo. E no mundo que a gente vive, extremamente imediatista, as pessoas não estão muito afim disso. Curioso é que a gente cobra um tratamento melhor, a gente cobra questões melhores, mas não se permite ou não permite que o outro te oferte dessa forma, porque a gente é imediatista. Eu quero agora, eu preciso fazer agora, enfim. Também em algum momento a gente vai chegar num vídeo para tratar desse assunto. Bom, o que eu queria expor aqui com esse cenário que eu falei é a pessoa que tem essas características, né? Agressividade e cordialidade, elas andam juntas? Não, elas estão dentro do quadrante. Eu, em alguns momentos, serei cordial, em alguns momentos eu serei agressivo. A palavra agressividade, né, ser agressivo, pode até parecer um pouco forte, mas quando a gente for explorar um pouco mais a fundo isso, fica mais claro. O que eu quero dizer é o seguinte, qual é o questionamento que me fizeram, né, que eu falei lá no início do vídeo. Poxa, como é que eu trato determinadas situações? Eu trouxe esse exemplo exatamente para isso. Você tem que ser cordial, você tem que ser educado, você tem que respeitar, mas em alguns momentos você lança a mão de uma agressividade controlada, vamos dizer assim, para que o ambiente fique na sua mão. Mas para isso você tem que desenvolver a habilidade disso. E se você não tiver habilidade para isso, ao invés de você gerar uma situação positiva, você pode estar gerando então ainda pior. Se aquilo que já era um problema naquele ponto, na hora que você entra, dependendo do modelo, né, do como, você pode piorar a situação. Então, muito cuidado, e por isso que sempre a gente precisa estudar mais e mais e mais e mais. O tema deste vídeo mostra que a cordialidade e a agressividade podem ser usadas dentro de um mesmo contexto, né? Acabei de mencionar isso. Desde que você saiba como fazer isso. Eu repito, sabendo fazer o uso correto. Lembrando, não estamos falando aqui de manipulação. Nós estamos falando aqui de controlar ambientes e situações. Tratar o ambiente e as pessoas naquele cenário de uma forma mais inteligente para que você alcance um objetivo. Esse objetivo sempre tem que ser o de tranquilidade, o de reflexão, o de pensamento, porque isso vem antes da ação. O grande problema que acontece é que ao invés da gente refletir, pensar, ouvir, a gente acaba querendo agir logo de cara. Com base em quê? Em coisas que a gente acredita, em coisas que a gente pensa que é uma grande verdade, porque a verdade é minha e ponto final. Então, se você antecipar um pouquinho isso, que é refletir e tudo mais, ficará muito mais fácil. Se você tem dificuldade em controlar a sua equipe, uma ferramenta muito útil e singular são os 4 quadrantes que eu te falei da liderança, onde você vai aprender os comportamentos e como usá-los ao seu favor. Eu vou deixar para você aqui, terminando o vídeo, uma dica de ouro aí para você, tá? Qual é essa dica? Observe, escute, tenha percepção antes de agir. Principalmente quando o assunto são pessoas.
Então, antes de você tomar partido, antes de você ir lá e falar, não, porque eu vou fazer assim, eu mando, aconteço e tal, observa, escuta, perceba e aí sim tome uma ação. Por quê? Sempre você tem, quando o assunto é pessoas, você vai ter uma reação. Essa reação pode inclusive ser contida, a pessoa não se manifesta, a pessoa não vai dizer absolutamente nada para você, mas haverá uma consequência. Pequena ou não, não importa. Então, essa é a dica aí que eu deixo para você. Então é isso, eu sou Cláudio Menezes, esse é o canal da Meios. Fique à vontade aí para deixar seus comentários, sugestões, e você também pode entrar em contato em nossas redes sociais. E para acompanhar os meus vídeos, você pode aí já se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado sempre que eu postar alguma coisa nova, um vídeo novo, e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve, tchau, tchau.